Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento. E hoje eu quero compartilhar com vocês o último vídeo desta série Um Reino de Poder. Até hoje eu falei para vocês que Paulo ele faz uma declaração muito forte, que o reino de Deus ele não consiste apenas em palavras, mas em poder. E que quando Paulo ele falava sobre o reino de Deus, né, ele não está dizendo que a pregação do evangelho não tem poder. Pelo contrário, ele mesmo declara que ele não tinha vergonha do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que a palavra que era loucura para alguns, a palavra da cruz, para outros era o poder de Deus para a salvação daqueles que creram. Então, a palavra sim, ela tem poder. Mas na maioria das vezes que Paulo falava de poder, ele não estava falando do poder que há na pregação do evangelho. Ele estava falando também do poder de sinais, milagres e prodígios que deveriam acompanhar esta pregação. Por exemplo, Paulo mesmo declara que o evangelho que ele anunciou, ele não chegou apenas por meio de sabedoria humana, por meio de palavras persuasivas, né? Mas por meio de demonstração do Espírito e de poder. E ele estava falando de sinais, curas, milagres e prodígios, ao ponto que ele mesmo declara que o sinal do seu apostolado eram os sinais, as maravilhas, os milagres. E quando a gente foi analisando no decorrer desta série, nós vimos que o padrão usado por Jesus, a estratégia do reino era esta: uma pregação da palavra que tem o poder para salvar, acompanhada de sinais, de milagres e de prodígios. E não só foi esse o modelo que Jesus usou, como também foi o que ele ensinou aos discípulos, os apóstolos e que foi passado para a igreja. E nos últimos vídeos eu falei aqui algumas coisas. A primeira delas, que tudo que Jesus fez e operou, as curas, os milagres, né, não foram porque ele era Deus. Pelo contrário, foram porque ele, quando veio no seu estado de humilhação como homem, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder pelo próprio Deus. E por causa do Espírito Santo, da forma como o Pai enviou Jesus, revestido com o Espírito Santo e com poder, é que ele pôde fazer tudo o que ele fez. Agora, esse mesmo Jesus que foi ungido com o Espírito Santo, que o Pai revestiu ele com o Espírito Santo e com poder, ele fez uma declaração. Ele disse: da mesma forma como o Pai me enviou, eu envio vocês. Como? Com o Espírito Santo e com poder. Porque ele disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, então vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A verdade é que hoje eu quero encerrar esta série de estudo, Um Reino de Poder, com uma promessa feita pelo próprio Jesus. Jesus, no Evangelho de João, ele declara a seguinte afirmação. Ele diz assim, ó: digo-lhes a verdade, aquele que crer em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando eu leio essa promessa, eu fico maravilhado só de pensar no que Jesus acabou de prometer para a igreja. Vocês farão as mesmas coisas que eu fiz e farão coisas maiores. Eu fico imaginando as mesmas coisas que Jesus fez. Imagina a igreja, né? Jesus naqueles dias pegando o pão e de repente o pão crescendo de novo, né? Se multiplicando. Eles rasgando o pão, bota no cesto e o pão multiplicando e aquilo não acabava até saciar todo mundo. Imagina que Jesus está dizendo: vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz, tá? E coisas maiores. Imagina, irmãos, talvez você diga: não, por que a gente vai multiplicar pão hoje?
Mas se você parar para olhar para o tempo em que Deus vai levantar as suas testemunhas para voltar a profetizar, por ocasião do tempo do fim, pessoas sendo levadas para o deserto, você vai perceber que tudo que Jesus fez, a igreja vai voltar a fazer, ela vai precisar voltar a fazer enquanto está pregando a palavra. Imagina a igreja partindo o pão e experimentando os mesmos milagres, crescendo de novo. Eu não sei, eu estou aqui apenas conjecturando, né? Não estou dizendo que foi assim. Mas imagina a igreja pregando debaixo da autoridade e do poder do Espírito Santo para levantar um leproso, para levantar um cadeirante, para curar aquele que está enfermo, para devolver a vista aos cegos, para fazer com que o mudo fale. Imagina o que é a pregação do evangelho acompanhada de sinais. Só que Jesus está dizendo, vocês vão fazer o mesmo que eu fiz e vão fazer coisas maiores. Se para mim às vezes já é difícil imaginar o que é as coisas que Jesus fez, quem dirá coisas maiores? Mas foi o próprio Jesus que fez essas promessas. Então, irmãos, por que eu quero compartilhar essa mensagem como sendo a mensagem final deste tema, um reino de poder? Porque Jesus prometeu. Se nós entendermos que Jesus fez tudo o que ele fez como Deus, talvez a gente olhe para essa promessa e vai dizer, eu nunca vou fazer porque eu sou apenas um homem. Mas quando a gente entende que tudo que Jesus fez, ele não fez porque ele era Deus, mas porque Deus ungiu ele com o Espírito Santo e com poder, como está lá em Atos 10:38, então você vai entender que sim, que é possível que a gente faça tudo o que ele fez e até coisas maiores. Porque nas palavras do próprio Jesus, ele disse, da mesma forma como o Pai me enviou, eu envio vocês. Como é que o Pai enviou Jesus? Ungido e revestido com o Espírito Santo e com poder. Como é que Jesus enviou os seus apóstolos, enviou a sua igreja? Ele diz, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus enviou a igreja com o Espírito Santo e com poder para serem testemunhas. Tá? Então, quando Jesus nos capacita da mesma forma como o Pai o havia capacitado nos seus dias de humilhação aqui na terra, entenda, irmãos, a verdade é que Jesus deu para nós o mesmo que estava sobre ele. Por isso, irmãos, quando você consegue compreender que Jesus fez tudo o que fez, não porque ele era Deus, mas como homem, nas mesmas limitações como nós, mas revestido com o Espírito Santo, você vai ver que é possível sim que a gente possa fazer o mesmo que ele fez e coisas maiores. Tá? Existe um propósito para tudo isso. O primeiro deles não é para a sua exaltação, não é para a minha, é para a glória de Deus. O texto deixa claro, vocês vão fazer as mesmas obras e coisas até maiores, para que o Pai seja glorificado. Vocês não vão fazer porque vocês são alguma coisa, vocês vão fazer em meu nome, para que Deus receba a honra e a glória. Como é que a gente vai fazer? De qualquer forma? Não. Nós só vamos conseguir fazer isso quando nós entendermos que existe um princípio de consagração, existe um princípio de vida de oração, um princípio de busca em Deus, para que a gente possa fluir em dons, fluir no mover de Deus. Mas a verdade é que essa promessa é para mim e é para você. E principalmente, eu creio que ela terá o seu cumprimento no tempo do fim, por ocasião da vinda de Jesus. Aquilo que Jesus fez, a igreja do tempo do fim vai voltar a fazer. Aquilo que Jesus fez e disse que a gente faria coisas maiores. Talvez você nunca tenha visto coisas maiores. Para mim é difícil de imaginar coisas maiores do que Jesus fez. Mas eu creio que a igreja do tempo do fim, uma igreja que ora, que busca Deus, que se consagra, não é de qualquer jeito, uma igreja que está no Senhor, ela vai vivenciar as coisas que Jesus fez e coisas maiores, para que a palavra de Deus seja pregado e para que o nome de Deus seja glorificado entre as pessoas. Eu quero terminar esse vídeo dizendo o seguinte para vocês, irmãos. Talvez você diga, poxa, eu não consigo ver isso acontecendo, eu não consigo imaginar essas coisas sendo realidade no contexto de igreja que a gente vive hoje. Eu quero dizer o seguinte para vocês, em primeiro lugar, entenda que a palavra de Deus ela não precisa da nossa aprovação para se cumprir.
Tudo que está escrito na palavra de Deus, Deus disse que ele zela para cumpri-la, que nem uma vírgula, um tio vai cair por terra. Tudo que ele falou vai se cumprir antes da sua vinda. Então, irmãos, se Deus declarou, se Jesus declarou que nós faríamos coisas iguais e maiores, pode ter certeza, isso vai se cumprir na sua vida ou não, mas vai se cumprir. E o que eu quero declarar para você é o seguinte, que a gente possa se preparar em consagração, em jejum, em oração, em busca a Deus, para que nós possamos fazer parte da igreja que vai viver o mover e o poder de Deus para pregar a palavra acompanhado de sinais. Espero que esses princípios possam ficar gravados no seu coração, tá? Que a forma como Jesus pregou a palavra, acompanhado de sinais, é a forma como ele sempre desejou que a sua igreja também levasse a palavra. Não para se exaltar, não porque os sinais eles têm alguma importância maior, não. Os sinais eles são apenas sinais, eles apenas sinalizam que aquilo que está sendo pregado vem de Deus. Tá? Os sinais eles servem apenas para testificar de que aquilo que nós estamos pregando, a mensagem que estamos anunciando, ela vem do alto, vem do próprio Pai. Então, irmãos, que a igreja ela possa sim se preparar, se consagrar, se santificar, buscar a Deus em oração, para que nós possamos viver tempos de avivamento, onde a pregação do evangelho ela vai ser anunciada e proclamada da forma como Deus idealizou desde o início. A pregação do evangelho acompanhada da manifestação do poder de Deus. Amém, irmãos? Espero que você tenha gostado dessa série. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, de deixar o seu like, os seus comentários e de compartilhar esse vídeo com seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.